Olá, a graça e paz. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu quero trazer uma mensagem para você e eu quero começar essa mensagem deixando um questionamento que você se pergunte quem é você quando a raiva, quem é você quando a ira, quem é você quando algo que está guardado dentro de você toma totalmente o seu ser, toma totalmente o seu corpo. Quem é você na hora da raiva? Quem é você na hora da ira? Porque muitas e muitas vezes enquanto estamos na plena paz, enquanto estamos tudo bem, enquanto está tudo conforme a gente acha que é bem, a gente consegue ser uma pessoa, mas e quando a raiva fala mais alto e quando algo nos tira do eixo? Quem é você nesse momento? Às vezes você pode se questionar, às vezes você até tenta manter o autocontrole, você tenta manter o seu controle, só que tem horas que você não consegue, você acaba abrindo a sua boca e falando coisas que podem te condenar, ou você acaba usando a sua própria boca para julgar e condenar pessoas baseado em algo que para você é errado ou baseado em algo que você acha que é errado e muitas vezes você não sabe o contexto completo da história, você só vê um lado da situação, você só vê um lado da moeda, mas você já se acha suficiente como uma pessoa que pode julgar e condenar essa pessoa. E eu quero trazer algumas passagens da Bíblia aqui que falam sobre isso. E a primeira, e é uma das que fazem mais sentido em relação a isso, ela se encontra no livro de Romanos. Eu quero ler Romanos 7, a partir do versículo 15, que diz assim: Pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente no meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Então, essa é uma guerra interna que todos nós enfrentamos quando desejamos fazer o bem ou quando desejamos fazer algo e às vezes acabamos fazendo algo totalmente ao contrário, ou quando não desejamos fazer o mal, mas esse a gente acaba cometendo. Por isso que eu falei, às vezes você deveria ter ficado quieto, às vezes você deveria não ter julgado a pessoa, às vezes você deveria não ter olhado para uma situação e pensado da forma que a sua cabeça ou da forma que o seu pecado que estava aí dentro guardado e quieto, e muitas vezes nessa hora ele vem à tona e a sua carne fala mais forte que o seu espírito e você acaba cometendo um pecado pior que é o pecado do julgamento. Então, quem é você quando a fúria, quando a ira, quando essa raiva às vezes que a gente tem guardada dentro da gente sai? Muitas e muitas vezes a gente esquece que a boca fala o que nosso coração está cheio. Então, muitas e muitas vezes você acaba retendo algo dentro do seu coração, você acaba insistindo em guardar algo dentro de você, só que esse mal que está dentro de você, ele acaba ganhando a guerra contra o espírito, porque muitas e muitas vezes você consegue controlá-lo, mas na hora que você não consegue controlar, ele acaba te dominando e levando você a cometer alguns pecados, ou às vezes você acaba cometendo um pecado totalmente indigno das pessoas, que é julgar o outro, ou não só julgar, além de julgar, condenar a pessoa por às vezes por um pecado que você mesmo cometeu.
Às vezes é algo que você já cometeu, algo que no seu passado você fez e que você não aceita, só que quando você vê outra pessoa fazendo algo parecido e você tem essa memória, isso vem à tona, isso te traz do seu passado uma memória de uma situação que às vezes você já passou, você acaba se enfurecendo e acaba abrindo a sua boca e falando palavras que podem magoar outra pessoa, que podem machucar outras pessoas, palavras que às vezes vão entrar no coração dessa pessoa e depois não adianta você querer pedir desculpa ou pedir perdão e se arrepender pelo que você falou, porque a própria Bíblia diz que as palavras são como flechas atiradas no coração e uma flecha após ela ser atirada, não tem como voltar atrás, não tem como você segurar ela. Então, aprenda que a guerra que existe entre a carne e o espírito, constantemente que existe dentro de nós, para que nós não deixamos que a carne fale mais alto, a gente deve sempre fortalecer o nosso espírito. E eu quero ler aqui em Coríntios 2, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o versículo 17 diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que faço tudo novo. Ou algumas versões está assim: Eis que tudo se fez novo. E no versículo 21 diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o único que poderia nos julgar, nos condenar, foi Cristo, e ele não fez isso, muito pelo contrário. A pessoa que deveria nos julgar e nos condenar, ela morreu na cruz para os nossos pecados, para esse pecado, essa carne que fala mais alto dentro da gente, essa carne que às vezes a gente tenta controlar, e quando a gente perde o controle, ela acaba tomando conta do nosso ser e deixa com que a ira transpareça, deixa com que a raiva, a fúria transpareça. E nessa hora, a gente acaba soltando toda essa raiva, toda essa ira através de palavras, e palavras acabam machucando muitas pessoas. Palavras acabam ferindo as pessoas de tal forma que depois, mesmo que você tente pedir desculpa, mesmo que você tente se desculpar com palavras, essas palavras não irão adiantar, porque as suas próprias palavras feriam essas pessoas. E eu quero trazer aqui também na Bíblia alguns versículos que falam sobre como devemos frear a nossa boca, como devemos prestar atenção em tudo que a gente vai falar, porque Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe de todas as palavras que vão sair da nossa boca, mesmo antes que a gente fala. E no Salmo 139, versículo 4 diz isso, ó: Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, ó Senhor. Então Deus já sabe a raiva, Deus já sabe a ira que você tem no seu coração, e muitas vezes ele vai tentar frear essa ira, ele vai tentar controlar para que essas palavras não saiam da sua boca, e muitas vezes o próprio Deus vai te colocar em situações para ver se você já curou, se você já se curou, se você não está mais machucado, porque às vezes você quer falar coisas, às vezes você quer expor situações, e Deus, ele permite te colocar em situações onde o espinho da sua carne vai te cutucar ali, o espinho da sua carne vai te ferir um pouquinho mais profundo, e que vai provocar uma dor para ver se você entendeu que você precisa ter a presença de Deus na sua vida, que você precisa ter dos frutos do Espírito, para que os frutos do pecado que às vezes habita dentro de nós não venha falar mais alto, que às vezes o pecado que está ali na nossa carne, aquele espinho da carne que nos machuca, que nos fere e que nos faz com que ferimos pessoas, ele não venha falar mais alto. Em Salmos 35, 28 também diz assim: Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Então, se a Bíblia diz que a nossa língua tem que proclamar a justiça, quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para querer julgar e condenar alguém por qualquer ato que essa pessoa tenha? Que a sua boca, que a sua língua seja usada somente para a justiça e não para condenar as pessoas. Em Salmos 37, o versículo 30 e o 31 também diz assim: A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus,
E quando diz que traz no coração a lei do seu Deus, se você carrega as leis de Deus no coração, da sua boca não deve sair palavras que vão ferir as pessoas, palavras que vão condenar as pessoas, palavras que vão julgar as pessoas. Então aprenda a colocar as leis de Deus no seu coração e peça para Deus para que Ele venha te dar sabedoria para nas horas que a raiva, nas horas que a gente quer colocar a ira para fora, que a gente aprenda a frear a nossa boca, que a gente aprenda a frear a nossa língua, que às vezes a gente só precisa orar e falar com Deus e pedir para Deus sabedoria antes de querer falar alguma coisa, antes de querer dar a nossa opinião, antes de querer julgar alguém baseado no que está dentro de nós, baseado na raiva que está nos tomando o nosso corpo nesse momento. E eu quero ler aqui também em Provérbios 10, 19, que diz assim: quando são muito as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. E em Provérbios 12, 18 também diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, as suas palavras têm poder de ferir como a espada, e ela também tem poder de trazer a cura. Mas que você saiba usar, que você peça para Deus, para que Ele te dê sabedoria, para que você use suas palavras sempre para levar a cura e não para ferir alguém como uma espada. Em Provérbios 12, 19 diz assim: os lábios que dizem a verdade permanecerão para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Em Provérbios 17, 28 diz assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, permanecerá que tem discernimento. Ou melhor, perceberá que tem discernimento. Então, muitas e muitas vezes, Deus, Ele pede para que você somente fique quieto, Ele peça para que você tenha sabedoria e refreie a sua boca, para que, se você não tem palavras para dizer que vai acrescentar coisas boas na vida dessas pessoas, se você não tem palavras que vão levar cura, levar salvação para as pessoas, se suas palavras só irão ferir as pessoas, vale muito mais a pena que você fique calado, que você guarde para você essas palavras, que você peça para Deus para que tire essas palavras do seu coração. E tem um versículo aqui em Tiago 1:26 que diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, muitas e muitas vezes as pessoas acabam tendo uma postura de cristão, tendo uma postura de religião, mas na hora que precisam realmente mostrar que são cristãos, que são religiões, elas não conseguem frear a boca, elas não conseguem parar e pensar, e parar e analisar se aquelas palavras estão saindo da boca dela são no momento exato, se naquele momento a raiva dela não está falando mais alto, se naquele momento a fúria que está dentro da gente não está tomando as nossas palavras e estamos cegos em dizer as palavras, em colocar as palavras daquela forma. Muitas e muitas vezes o inimigo ele vai usar das nossas próprias palavras para que faça com que o que a gente pede tanto para Deus, para que ter os frutos do Espírito, a gente acaba perdendo por julgar, por condenar a pessoa, por usar palavras que vão ferir as pessoas, achando que temos o direito de ferir as pessoas com as nossas palavras. E em Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E aqui, para encerrar, eu quero trazer mais um versículo em Provérbios 25, 15, que diz assim: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Tem mais uma palavra que diz assim, que a palavra branda desvia o furor. Então, quando você tem palavras suaves, mesmo quando você quer corrigir alguém, mesmo quando você quer chamar a atenção dessa pessoa, que você tem que trazer palavras que sejam de correção para a vida dessa pessoa, que você saiba colocar as palavras, que você use palavras brandas. Se no momento da raiva você não consegue usar essas palavras,
a melhor coisa que a gente tem que fazer é calar a nossa boca, ficar quieto. Nada melhor que o tempo nessas horas para acalmar a nossa alma, para acalmar o nosso coração. E no momento certo a gente pedir sabedoria para Deus, aí sim a gente poder usar palavras que possam corrigir essas pessoas, que possam mostrar para essas pessoas se caso ela estiver cometendo o erro que ela cometeu, ou se às vezes você quer corrigir alguém, se você quer ensinar alguém, que você saiba fazer isso com palavras que não vão machucar essa pessoa, que não vão abrir uma ferida, que não vão trazer mágoas, que não vão trazer condenação para a vida dessa pessoa, ao invés de trazer salvação. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu possa dividir com vocês. Espero que vocês tenham entendido essa palavra, espero que vocês tenham lido esses versículos e guardem esses versículos no seu coração para que na hora que você precisar falar as coisas e a sua raiva estiver tomando conta, você saiba frear a sua boca, que você não deixe que as suas palavras te condenem ao invés de trazer salvação para a sua própria vida. Eu quero deixar mais algumas perguntas aqui para você fazer para si próprio, para que você pense sobre as palavras que você já desferiu, só para que você pense sobre as coisas que você precisa pedir para Deus mudar na sua própria vida. Quem somos nós para julgar ou condenar alguém? O que eu li aqui em 2 Coríntios 5 diz que quem poderia ter feito isso morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados. E eu trouxe uma anotação que eu achei muito interessante sobre uma pregação que eu assisti, que diz que muitas e muitas vezes as palavras que você usa ou a forma com que você julga uma pessoa é porque você está cometendo o mesmo pecado ou você já cometeu esse pecado e você, às vezes, já cometeram esse pecado com você, outra pessoa já cometeu esse pecado com você e isso te machucou de tal forma que você acaba projetando essas coisas, você acaba projetando esse mal na vida de outras pessoas que às vezes só está tentando fazer o bem, que está te, te tentando te corrigir ou tentando te trazer mais um pouquinho da presença do Espírito Santo para sua vida, mas você acaba vendo na pessoa um pecado que já foi no seu passado, um pecado que já cometeram contra você, um mal que já fizeram contra você e você acaba projetando esse mal na vida dessa pessoa que às vezes está tentando fazer o bem para sua vida. E a último questionamento para você fazer para si próprio é que qual o costume do velho homem que você precisa literalmente eliminar da sua vida? Qual que é o mal que você acaba brigando com ele, pois quando você tenta fazer o bem, você acaba cometendo esse mal? A palavra aqui diz que eis que faço nova todas as coisas, mas a palavra só vai ter efeito de fazer nova todas as coisas quando você realmente abrir mão do velho, quando você deixar com que o velho pecado, o velho mal que está dentro de você saia de vez e não venha tornar a fazer com que você caia novamente nesse pecado, fazer com que você caia novamente nesse mal e que esse mal não venha condenar você a perder a sua salvação. Se você gostou dessa palavra, curte, compartilha esse vídeo, pode comentar e deixar nos comentários e manda para alguém que ela precisa ouvir essa palavra, para que ela tenha sabedoria e pense muito bem antes de falar palavras que podem trazer maldição para a própria vida e para a vida de outras pessoas.